Alô, Felipe Bueno. Salve. André Coutinho. Beleza? Eu vi agora a retrospectiva do Simão e esse final derruba a gente, né? Não é? Tive alguns segundos para me recompor aqui. Vocês sabem que sábado na praia, aliás, uma praia espetacular aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, um ouvinte, entre alguns ouvintes nossos, veio me perguntar sobre como eu preparava o comentário, sobre como eu organizava aqui a pauta. Eu disse para ele que todo dia, acordando bem cedo, às vezes começando no dia anterior, mas eu prefiro fazer no próprio dia porque acontece tanta coisa no Brasil de madrugada, tanta coisa é possível acontecer, às vezes uma operação Lava Jato de manhã cedo, eu prefiro deixar para preparar o comentário na própria manhã, bem cedo. Mas eu dizia para ele que todo dia eu preparo o comentário, tá aqui, ó, para quem está nos vendo na live, páginas e páginas de anotações, geralmente como referência, geralmente eu faço comentário. Eu disse para ele de improviso, né? Usando isso aqui como baliza, com algumas informações. Raramente eu leio o texto. E hoje será esse caso, Felipe Bueno, porque eu preparei aqui uma retrospectiva a Andreasa. Então peço licença para fazê-la. Vamos lá. Foi um ano confuso, de leitura complexa. Ano cuja dinâmica, por exemplo, desde bem cedo, mostrou que a imprensa precisaria se reeducar. Se quiséssemos compreender o governo Bolsonaro, teríamos de nos reeducar. Lidamos com uma nova linguagem, a da geração artificial permanente, desde dentro do Planalto de crises. Foi o ano, assim definido, do conflito, em que a espuma gerada pelas tantas trombadas não raro nos distraiu dos fatos. Um fato: os choques institucionais deliberadamente promovidos pelo presidente e os seus contra Congresso e Supremo Tribunal Federal são política de governo, compõem um projeto de poder e nada indica que diminuirão. É claro que cobrarão um preço. Não sei se já em 2020, mas cobrarão. A ideia de um parlamento que coopere com a agenda econômica, mas que limite a agenda de costumes bolsonarista e modere os arreganhos autoritários do Planalto, algo que, conforme se convencionou, funcionou em 2019, depende de um equilíbrio de improvável sustentação. Mais fácil sendo que a rotina de ataques ao Congresso resulte num parlamento progressivamente reativo e castrador. Ou seja, a conta será do país, será nossa, ouvinte. Não necessariamente, em curto prazo, do projeto de poder autocrático bolsonarista. São coisas diferentes e é muito importante fazer essa distinção. A vida do país, o futuro do país e a vida dinâmica do projeto de poder de Jair Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu assim, investindo na radicalização, na desinformação, na definição de inimigos, na criminalização da atividade política, no esgarçamento do tecido social, num nós contra eles total. Por que mudaria se deu certo? Não estamos falando de um estadista, tá ok? Se puder engessar o clima conforme está, com Lula livre e beligerante, e reproduzir em 2022 a eleição plebiscitária de 2018, será Bolsonaro altamente competitivo e mesmo favorito. Outro fato: hoje, o único risco para o sucesso do projeto de poder bolsonarista é o lavajatismo, outro tema muito caro, frequente nesta coluna. Aliás, a combinação entre o caso fedido Flávio Bolsonaro / Queiroz e a percepção de que o presidente transige com o establishment para preservar o filho é um dos maiores riscos para o projeto de poder bolsonarista. A sombra do lavajatismo aí. Bolsonaro perdeu força em um de seus pilares de sustentação mais importantes, o do combate à corrupção. Algo a ser detidamente acompanhado em 2020, portanto, o ritmo da relação entre o presidente e o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro. O caso Flávio Bolsonaro Queiroz pode ser a gasolina nessa fogueira. Bolsonaro sabe que precisará controlar Moro. Dar-lhe o Supremo e tirá-lo da cédula eleitoral de 2022 parece a melhor estratégia de defesa. Afinal, Bolsonaro não foi eleito para baixar os juros, mas para acabar com a corrupção. E esse compromisso hoje é associado a Moro, não ao presidente da República. Em tempo, o caso Flávio Bolsonaro Queiroz pode ser também a chave para que o parlamento rapte o presidente da República. A outra hipótese libertadora para Jair Bolsonaro seria jogar o menino ao mar. Voltemos ao fio. Eu dizia que as circunstâncias, mesmo com a situação crítica do filho Flávio, mesmo com a concorrência projetada de Moro,
As circunstâncias não são ruins para Jair Bolsonaro, mas são potencialmente ruins para o país. De novo, é importante sempre separar as duas coisas. Projeto de poder, o rumo do bolsonarismo e o futuro do país. Não nos iludamos. A insistência neste modo de operação para a guerra, que aponta para a reeleição de Jair Bolsonaro, porque fala para segmentos da sociedade muito específicos, daí porque não se deve esperar que Jair Bolsonaro seja um monstro da popularidade. Ele nunca será. Ele é alguém que investe na cisão permanentemente. Fala para grupos. Tem lá os seus 25%, 30%. Estando no poder, com a caneta da mão, isso é muito poder. Isso coloca, em tese, o sujeito no segundo turno. Essa é a aposta de Jair Bolsonaro. A insistência nesse modo de operação para a guerra, portanto, tende a plantar o Brasil no impasse político. Tende tanto a facilitar a reeleição de Jair Bolsonaro, com base na linguagem, quanto a plantar o Brasil, o país, no impasse político, o que leva à paralisia. Lembro que chegamos ao fim ainda do primeiro ano do governo. 2019 é o fim agora do primeiro ano desse governo. E que a projeção dessa dinâmica de confronto para mais 3 anos dificilmente não resultará em cansaço político, em esgotamento do país. Quem aguentará isso, essa atmosfera carregada, por tanto tempo mais? Quem acha, por exemplo, que a empreitada do presidente contra a ideia de partido político se encerrará no racha do PSL e na constituição de um novo partido? Essa peleja será uma das dinamites antipolíticas a encrespar o ano eleitoral de 2020. O Brasil, em depressão política profunda, pelo menos desde 2013, está à beira da exaustão. Refiro-me ao ambiente de convivência social, ao corpo da vida política. E é evidente que esse esgotamento pode contaminar a economia. E justamente quando essa se move para tirar a cabeça do buraco recessivo. É evidente que o motor bolsonarista para o choque, essa engenharia para a insegurança, é um agente limitador de uma economia a plenos pulmões. A gente perde oportunidade. Mais um fato. Falando em economia, foi um ano razoável, quase bom para a economia brasileira. Eu digo quase bom porque 2019, digamos, consistiu em importante plantação de fundamentos de esperanças para o futuro. Isso para quem acredita na gramática liberal. Houve a reforma da Previdência e outras medidas relevantes. A queda dos juros é uma conquista extraordinária. Bom será, no entanto, quando e se colhermos resultados na mesa do brasileiro, sobretudo com a geração de empregos formais. Melhorou um pouquinho, mas a informalidade é muito grande. Há muita expectativa, muita esperança. Na prática, eu me reservo ao ceticismo. Já falei muito a respeito, a minha leitura é desconfiada. Não consigo ver como conviverão, em longo prazo, a agenda reformista liberal de Paulo Guedes, que, para promover mudanças estruturais, depende fundamentalmente de estabilidade político-institucional, e a lógica antiliberal para o conflito, geradora de imprevisibilidade, que anima o bolsonarismo. Em médio e longo prazo, esse casamento não se sustenta e é a história que mostra isso. Pensando em curto prazo, tendo a eleição de 2022 como horizonte, não seria exagero dizer que Guedes já semeou o terreno perfeito com as condições para a reeleição de Jair Bolsonaro. Um voo de galinha bastaria para tanto. 2 anos de crescimento de 2%, 2,5%. Um voo de galinha econômico que levasse Bolsonaro à reeleição bastaria também para que Guedes e o que representa se tornassem descartáveis. Atenção para isso, é uma tese frequente deste colunista. Sou, sim, desconfiado. Esse filme já foi visto. Em algum momento, o populismo reacionário do bolsonarismo apresentará sua fatura à austeridade liberal. Vejo muitos amigos, para terminar, muitos jornalistas sérios, porque liberais e crentes no projeto de Paulo Guedes, travados para criticar o governo Bolsonaro, mesmo diante de suas claras investidas autoritárias. Estabeleceu-se uma perigosa e falaciosa relação de causalidade, segundo a qual não se pode denunciar os golpes bolsonaristas contra os princípios democráticos, porque assim se jogaria contra as reformas liberais. Neste pensamento claramente contida a noção de que a vida econômica seria mais importante do que a vida política, assim como se fosse de resto possível separá-las. É um erro. A economia se conserta com um Meirelles. Um retrocesso político corrompe irremediavelmente. É um erro estúpido, portanto, se lambuzar no discurso covarde
que joga para a militância, gera muitos likes, dá popularidade, de que todos os ataques à cultura política liberal empreendidos pelo bolsonarismo são detalhes, futilidades, meras futricas frente ao grande projeto reformista de Paulo Guedes. Como se este pudesse prosperar para além de um voo de galinha sem equilíbrio político e previsibilidade institucional. O analfabetismo político, a relativização dos valores democráticos, essa cegueira liberal deixará muito malandro pelado. Liberalismo econômico sem liberalismo político é liberal econômico que serve a autoritário, que serve a seu futuro algoz. A conta não fecha, já escrevi e falei muitas vezes. Não existe liberalismo econômico sem liberalismo político. Não será o Brasil a inovar. Não sou otimista, mas também, Felipe Bueno e André Coutinho, também sou filho de Deus. Razão porque volto no dia 2. Ô, Andreasa, para complementar tudo isso que você falou de maneira tão brilhante, eu só digo uma coisa: desejo para você em 2020 que a única espuma seja a do mar que você contemplou do Leblon, viu, Andreasa? E aquele champanhe também, né? Ah, tem essa. Champanhe. Muito bem observado. Um beijão, dia 2, tamo aí. Tamo junto, meus irmãos. Valeu, valeu.